como nós temos falado, estamos numa série sobre a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Começámos a semana passada esta série. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar no YouTube. A semana passada foi a primeira. E então nós vamos abrir a Escritura novamente em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Glória ao nome do Senhor. Como nós temos falado, esta é uma série que vamos tentar desmistificar o conceito de novo nascimento. Amém? Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Então, peço que todos abriram. Ninguém disse misericórdia. Amém? Amém. Então, vamos manter a Bíblia aberta em João, capítulo 3. Entretanto, eu vou dizendo algumas coisas. A primeira mensagem do Evangelho, já ainda falada por o profeta, que era considerado profeta, João Batista, a primeira mensagem do Evangelho era arrependimento. Esta é a mensagem primária do Evangelho. E hoje nós vamos entrar mais a fundo. Para que nós possamos entender esta mensagem sobre arrependimento, temos que entender que a ação do arrependimento, ela é produzida pelo facto de acontecer uma mudança, a qual nós chamamos vulgarmente, ou penso eu vulgarmente, a palavra metanoia. Quem já ouviu falar nesta palavra? Alguns. Jesus, ao falar com Nicodemos, ele desmistifica conceitos religiosos e até superstições. Jesus fala num novo texto, o qual nós todos temos acesso, Novo Testamento. Jesus fala numa nova linguagem e, por consequência, num novo modo de pensar. Por outras palavras, um novo paradigma, uma nova mentalidade. Creio que todos estão abertos em João 3. Vamos ler o verso 3. Jesus disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu acho esta frase muito forte, na medida em que nós atentamos para aquilo que está escrito na letra. A letra diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uns anos mais tarde, Paulo, o apóstolo, explica à igreja de Corinto uma famosa frase que todos nós conhecemos, 2 Coríntios 5:17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo é novo. Há uma nova criação, as coisas velhas passam. Tudo, a partir do momento que a pessoa está em Cristo, tudo torna-se diferente e tudo é novo. Então vamos tentar observar, ver o que é necessário para entendermos o significado daquele palavrão que eu disse, metanoia. Para a maioria das pessoas, este é um palavrão, metanoia. Significa mudança de direção no pensamento e caráter. Metanoia é a mesma coisa que a pessoa está a caminhar numa certa direção e, a dado momento, muda a direção completamente. É como alguém dizia no passado
que era uma volta de 360 graus. Não é verdade. Porque uma volta de 360 graus volta ao mesmo sítio. É uma volta de 180 graus. Vai nesta direção e depois vai numa direção oposta. Então é uma mudança de direção, de pensamento e caráter, que muitas vezes é associada à transformação no interior de cada pessoa. Este palavrão que nós estamos a falar, na sua originalidade, ela é dividida em duas palavras, uma meta e outra noia. A meta quer dizer além. Os irmãos, agora eu vou levar-vos talvez a uma imagem que seja mais fácil de perceber. Quantos já viram uma corrida olímpica? Uma maratona. Uma maratona tem uma meta, não é? Então, meta quer dizer além. Depois da meta. Depois meta. Depois noia. Que fala sobre mente. Quantos já ouviram certamente esta expressão? Eu estou muito à frente. Eu estou muito além. Isto é, esta pessoa que diz isto está a dizer que está noutra direção. Noutra, até pode querer dizer que está noutra dimensão. Então isto é a ideia base de metanoia. Então, quando nós falamos em metanoia, falamos frequentemente em arrependimento, em conversão espiritual, numa mudança radical. O significado diz-nos que é o pensamento mudado, a estrutura mental completamente mudada, uma outra perspectiva, uma outra visão. Quando nós falamos em arrependimento, neste sentido de metanoia, surge aqui no texto, entre o diálogo entre Jesus e Nicodemos, surge aqui uma necessidade. É ressaltado um conceito e uma necessidade básica de renascer. Nascer de novo é a mesma coisa que renascer. Estou a falar devagar porque às vezes alguns de nós precisam de pensar um pouco. E neste contexto, para nós se calhar não faz muito sentido esta palavra renascer ou renascimento. Mas para Nicodemos, naquela altura, faria muito mais sentido. E eu vou explicar porquê. O povo de Israel estava habituado a volta não volta, mudança de governo, mudança de domínios, mudança de impérios. Então, quando Jesus traz um novo paradigma e fala é necessário nascer de novo, é necessário renascer. Para Nicodemos ele começou a pensar, bom, por isso é que nós temos um outro diálogo em que os discípulos perguntam a Jesus quando é que isto vai mudar, por outras palavras. Porque todo mundo naquela altura estava à espera de uma mudança política, económica, uma mudança de tirania. E Jesus traz uma nova mensagem, uma mensagem de renascer. Israel estava habituado a renascer quase de tempos em tempos. É um império, depois veio outro império, depois veio outro império. Então esta é a ideia do renascimento. Hoje, no tempo em que nós vivemos, as pessoas também entendem, a maioria das pessoas também entendem este termo. Sabe porquê? Porque na Europa, e agora vamos retornar à Europa, há um grande
desde há algum tempo atrás para cá, há um grande renascimento. Os europeus são considerados pessoas muito sapientes, porque eles sempre estão a pensar no que é que está a acontecer na história. Aconteceu, por exemplo, aquilo que todos nós, ou a maioria, todos nós, já ouviu falar na Revolução Francesa. Não é? A Revolução Francesa trouxe um renascimento para a Europa. Nomeadamente entre os séculos XIV e XVI, houve uma mudança na Europa. Um período na história da Europa que houve uma mudança. Então os europeus até estão preparados, de certa forma, para esta mensagem. Houve transformações na cultura, na economia, na política, na religião. Então, há uma transição daquilo que foi chamado historicamente feudalismo para o capitalismo. Toda a gente sabe disto. Isto não é novidade para ninguém. Então, esta mensagem de renascimento cabe na maioria das nossas mentes, não é? Então, principalmente quando se dá a Revolução Francesa, nasce um conceito novo do renascimento, que vem um outro conceito chamado humanismo. O homem, a estrela do homem, o raciocínio, a inteligência. Então, há muitos, durante do século XIV para cá, há muitas manifestações renascentistas de grande importância. O Renascimento na Europa foi um marco importante que causou mudanças até hoje. E ainda hoje nós sentimos algumas consequências desta Revolução Francesa. Então, nós temos que estar atentos àquilo que a Palavra de Deus diz. Nós, como crentes, nós que até frequentamos, alguns de nós, a igreja, temos que estar atentos. Vou dizer algumas palavras sobre isto. Pessoas convencidas nem sempre são pessoas convictas. Vou repetir. Pessoas convencidas nem sempre são pessoas de convicção. Parece igual, não parece? Mas não é. Nicodemos, quando ele está a falar com Jesus, ele revela aqui uma pequena, quase insignificante para o leitor, uma pequena insuficiência. Alguma coisa que está incompleto. Nós temos que entender que Nicodemos olha para Jesus e Nicodemos diz: eu sei que tu vens de Deus. E muitos, olhando para a história, a maioria das pessoas olhando para a história dizem: sim, Jesus, esse tal Jesus veio lá do céu. Esta é a convicção geral das pessoas. A maioria das pessoas aceita isto como um facto histórico. Está assim, Jesus. O que é que eu quero dizer nesta manhã? Mais do que entender que Jesus veio do céu, o tal, para a maioria das pessoas, e agora aproxima-se uma época natalícia, o tal menino Jesus. Mais do que entender isso, temos que aceitar um facto que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para cumprir um propósito na humanidade. Não basta só aceitar. Nicodemos disse: eu sei que tu vais de Deus. Eu sei. Porque Nicodemos era um mestre das Escrituras e Nicodemos estudava as profecias da Escritura. Então, Nicodemos considerava Jesus o Messias. Eu sei que tu vens de Deus. O que é que acontece? A pessoa até
aceita Jesus como o Mestre, o Messias. Mas quando a pessoa, e eu sei uma história, e talvez alguns de nós saibam uma história, quando a pessoa começa a pesquisar acerca da vida de Jesus, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas há um cientista no mundo que começou a estudar acerca da vida de Jesus. E ele, quando começou a estudar acerca da vida de Jesus, ele considerava-se ateu. Quando ele começa a estudar as reações, as palavras, quando ele começa a estudar a forma de Jesus estar, ele começa a entender que Jesus era uma outra pessoa, não era somente uma pessoa histórica, mas era alguma coisa diferente. Então começa-se a dar aquilo que eu vou chamar um conflito. Um conflito de entendimentos, um conflito de conceitos e até um conflito interior na pessoa. A Bíblia fala sobre duas naturezas principais. A natureza carnal, física, e a natureza espiritual. Todos nós sabemos que a nossa constituição é espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então nós fomos criados à semelhança e à imagem de Deus. É tão interessante, eu esta semana estava a pensar nisto. Nós, pessoas humanas, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando encontramos lá no Gênesis, Deus a dizer, vamos criar o homem à nossa imagem conforme à nossa semelhança. E durante um período não encontramos mais nenhum texto. Passado um tempo, nós encontramos um outro texto. O texto em que o homem chamado Adão cai. Desvia-se de Deus. E sabe o que é que acontece aí? O homem era somente uma essência, uma natureza espiritual. Passa a ter duas naturezas. A natureza espiritual e a natureza física, humana e carnal. Então aqui dá-se o conflito entre a natureza original e a natureza caída. A natureza que se desviou de Deus. Dá-se o conflito. E quando Jesus está a falar a Nicodemos sobre esta nova visão, sobre esta nova mensagem, nova perspectiva, ele está a falar de uma nova visão, de uma nova perspectiva, uma nova mensagem para o espírito, a alma e o corpo. O Evangelho, ele veio completo para o homem completo. O Evangelho, ele é completo para o homem completo. Espírito, alma e corpo. O Evangelho é como que um pacote. Vem para suprir toda a necessidade espiritual, almática e física. Amém? Então, quando a pessoa se dá conta que, afinal de contas, ganhou uma segunda natureza, entra num conflito constante. Um conflito entre os seus desejos, os desejos da natureza caída e o desejo de seguir a Deus. Há uma guerra, há um conflito interior. Paulo, o apóstolo, quando escreve à igreja de Romanos, capítulo 7, versos 15 e 19, diz o seguinte. É curioso. Ele diz assim, nem mesmo eu entendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que quero, o que prefiro, o que desejo, e sim o que detesto. O que eu detesto faço. Não faço o bem que prefiro,
mas o mal que eu não quero, esse faço. O que é que Paulo está aqui a descortinar para a igreja? Que é um conflito interior entre uma natureza espiritual e uma natureza carnal física. Por isso é que Jesus diz: se não entenderes o renascimento, não podes ver o reino de Deus. Tens que entender isto. Então a solução é o facto de que Jesus veio salvar a humanidade. Jesus veio para oferecer a possibilidade de uma transformação, uma libertação do poder do pecado através de um processo contínuo ao qual nós chamamos santificação. Nós somos salvos instantaneamente. O Espírito é salvo instantaneamente. No momento em que nós dizemos sim, Jesus. O Espírito é salvo instantaneamente. No entanto, a alma começa um processo. A alma não é salva instantaneamente. Eu vou repetir. No momento em que a pessoa decide ligar-se a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a pessoa é salva nesse momento. No entanto, isso é como que uma porta de entrada para entrar num processo que nós chamamos, numa palavra litúrgica, santificação. O processo começa. Eu costumo dizer isto por outras palavras, agora vão-me entender a maioria de vocês. Eu costumo dizer que nós começamos e estamos em obras. Estar em obras é estar em santificação. É estar separado para aquilo que Deus quiser fazer na minha vida. Então é um processo. Processo chamado santificação. Um processo de separação para Deus. Amém? Amém. Amém. Existem muitas pessoas com mentes ainda presas ao velho eu, à antiga natureza. Volta ou não volta? Quantos de nós, não é para ninguém levantar a mão, volta ou não volta, alguns de nós ainda se lembram daquelas asneiras que se cometiam, não é? Pessoas presas às mentalidades antigas, à antiga natureza. Muitas pessoas levantam a mão, choram no altar, mas continuam a pensar como todo mundo. Muitas pessoas, eu tenho assistido muita gente, vem à frente, choram, mas continuam a pensar como todo mundo. As pessoas que experimentam a salvação não devem agir como todo mundo. Devem viver, na verdade, um novo nascimento. Devem se desapegar do antigo homem. Como é que é possível as pessoas viverem uma vida nova com uma mentalidade antiga? Jesus, uma vez, ilustrou isto muito bem, muito bem. Disse que não era possível vinho novo entrar em odres velhos. Por exemplo, eu fui ver que colocar vinho novo em barricas velhas pode resultar num vinho amargoso e seco, sem sabor. O vinho novo não pode ser colocado em estruturas antigas e inflexíveis. Porque o vinho novo dentro de barrica velha, a pessoa que vai beber aquele vinho não vai apreciar o sabor daquele vinho, mas vai apreciar o sabor daquela madeira, dos resíduos que estão naquela madeira, na coisa que estava antigamente. No entanto, é um vinho novo. Jesus ilustrou isto muito bem.
No entanto, as pessoas continuam a dizer assim, sabe, mas Deus entende, Deus sabe todas as coisas. Errar é humano. Tantas desculpas que nós damos, não é? Deus entende, Deus sabe. Eu sou humano. Você não sabia que eu sou humano? Sou humano. Pronto. Deus entende. Além de crer ou acreditar, é necessário que cada pessoa que quer entrar no reino de Deus possa ter a experiência de metanoia. Renovar a mente, segundo a Bíblia, é alinhar os pensamentos com a palavra de Deus. Como é que eu quero renovar a minha mente se eu não leio a palavra de Deus e se eu encho a minha mente de outras coisas que não é a palavra de Deus? Não vou renovar nunca a minha mente. Olha, se ligar a televisão, eu já fiz este teste. Se ligar a televisão às 7 da manhã, para não dizer mais cedo, não é? Vai haver umas notícias. Se ligar a televisão ao meio-dia, vai haver as mesmas notícias. Se ligar às 3 da tarde, vai haver as mesmas notícias. Se ligar às 7 da tarde, vai haver as mesmas notícias. Então está sempre a ver a mesma coisa. Não há nada de novo. Se ligar à noite, vai ver as mesmas notícias. É tudo repetido. Como o povo diz na gíria, vira o disco e toca o mesmo. Não há novidade de vida. Só há desgraças, tristezas. Quer renovar a sua mente? Leia a palavra de Deus. Amém? Para que haja uma vida transformada, Paulo, à Igreja de Roma, capítulo 12, verso 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é um culto racional? Durante muito tempo eu não entendia isto. Mas um culto racional é um culto de bom senso, usando a inteligência que Deus me deu. Quando eu cultuo a Deus, eu não devo perder as estribeiras. Não devo ser louco. Não, eu tenho que saber como cultuar a Deus. Depois continua: não vos conformeis com este século, que quer dizer com esta era, com este tempo que nós vivemos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Paulo vem-nos explicar o que é renascimento. Vem-nos explicar o que é produzido após o arrependimento, após a metanoia. Paulo vem-nos explicar isto. Ele continua a dizer: para que experimenteis. Quantas pessoas querem experimentar o movimento de Deus, a ação de Deus, os milagres de Deus? Toda a gente quer experimentar isso, não é? Amém. Mas aqui diz o seguinte: quem quiser acompanhar, estou a ler Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a boa, perfeita vontade de Deus? Renovem a mente. Os milagres só vêm depois. O que é que eu estou a dizer? Então, quem quiser me acompanhar, eu vou ler outra vez. Aleluia. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Primeiro, o corpo é para ir para o sacrifício. O corpo é ir para o sacrifício. O corpo quer dormir, não vai dormir nada. O corpo quer ir para o descanso, não tem que ir trabalhar.
Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, usando de bom senso, usando de inteligência, e não vos conformeis com este século, com o momento presente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que depois possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Então, o processo de santificação implica a substituição dos filhos. Implica, muitas vezes, eu dizer à minha mente: cala-te lá. Para! Há muito tempo atrás eu pensava que mudança de chip seria fácil. Tirar um chip por outro. Com o passar do tempo, eu vim a perceber que renascimento é mais do que mudança de chip. É um reset. Acabou o passado, agora começou o presente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, agora tudo é novo, tudo é diferente. Tudo é novo, tudo é diferente. Então, quando se dá aquilo que a maioria das pessoas diz, a mudança de chip, é mais do que isso. É um reset dos pensamentos antigos por verdades e valores da palavra de Deus. Amém? Amém. A verdade é que a religião pode mudar os comportamentos das pessoas, mas só o Evangelho tem poder de causar a mudança na mentalidade, lá dentro, no interior. Só o Evangelho. Mas como é que o Evangelho pode mudar? Se eu ler o Evangelho. Se eu ler a palavra. Então, a metanoia não é uma opção, é um sinal decisivo de quem realmente nasce de novo. Se eu estou convencido, convicto de coração cá dentro, que eu sou de Deus, então eu quero alimentar das coisas de Deus. Hã? Amém? Amém. Quando eu tive esta ideia, quando nós entramos pela primeira vez numa igreja, nós começamos a observar as pessoas. E eu fui muito observador nos primeiros tempos da minha entrada na igreja. Eu percebi que a maioria das pessoas ao domingo vestia outra roupa. Tinha outra imagem, outra aparência. Agora, a minha pergunta é: mudamos a aparência ou, sobretudo, mudamos a forma de pensar? Mudamos a aparência física ou mudamos lá dentro? Porque se não mudarmos lá dentro, não importa eu vestir um fato todo brilhante. Se a mentalidade continua uma mentalidade antiga, arcaica, e viciada, e carregada de males, não é a roupa que vai trazer a glória de Deus. Amém, amém, amém. Perceberam? Aleluia. Uma vez, há muitos anos atrás, nós deparávamos com uma pessoa que usava a mesma gravata todos os dias. E alguns de nós já éramos muito atrevidos e perguntámos àquela pessoa se não tinha outra gravata. Porque se, no caso de não ter outra gravata, nós íamos oferecer uma gravata nova àquela pessoa, porque estava sempre a usar a mesma gravata todos os dias. Não, mas aquela pessoa estava convencida que aquela gravata é que era, ponho entre aspas, a unção de Deus. A unção de Deus não está naquilo que você veste. A unção de Deus está principalmente no interior. Isto é, a unção é presença. Okay?
Há pessoas que pensam que a unção é coisa mística. A unção é presença. Amém? Então, nesta manhã, eu quero fazer um desafio à igreja que está presente e à igreja que está a ver através do vídeo. Que cada um de nós possa orar como Jesus ensinou. Como é que Jesus ensinou? Jesus ensinou dizendo assim: faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. Amém. Glória. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Então faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. A vontade de Deus que seja feita aqui na terra, onde eu vivo, como no céu. De uma forma prática, Jesus explicou isto de uma forma prática. Quando ele estava lá, no momento do sacrifício, Jesus disse estas palavras: Pai, se possível, passa de mim este cálice. No entanto, que a tua vontade seja feita e não a minha. Quando Jesus está a dizer a Nicodemos: necessário te é nascer de novo, ele está a dizer nada mais, nada menos do que necessário é a tua permissão para que a vontade de Deus seja feita na tua vida, assim como a vontade de Deus é feita no céu. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Nascer de novo ou renascer é passar por um processo que começa com metanoia, com arrependimento, e um processo que só termina quando Jesus nos vier a buscar. Esse processo que nós todos chamamos santificação, ele só termina quando Jesus vier buscar a sua igreja. Até lá estamos neste processo que nós brincamos muitas vezes e dizemos: estou em obras. E os andaimes só são tirados quando Jesus disser que acabou a obra. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é perfeito para completar até o dia de Jesus Cristo. Até o dia em que Jesus vem buscar a sua igreja. Então a obra só é completa quando Jesus vier buscar a sua igreja. Amém? Amém? Então vamos todos ficar de pé. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.